Olá, pessoal. Então vamos continuar nossa aula sobre processamento de linguagem natural. Os tópicos dessa aula vai ser Part of Speech, Named Entity Recognition, Bag of Words e TF-DF, que são formas de extração de características básicas em textos, e a classificação de textos em si. Então, iniciando pelo Part of Speech, ou então POS. Part of speech é a identificação da função, a classe gramatical de cada palavra em uma frase. Algumas palavras a gente sabe que tem, dependendo da posição, elas podem ter outro sentido. Então, a marcação de um part of speech acaba desempenhando um papel para entender o contexto em que cada palavra é utilizada naquela frase. Então, vai ser útil na análise de frases, recuperação de informações, análise de sentimentos e assim como outras aplicações. Indo aqui para o código, a gente também vai utilizar a biblioteca NLTK. Eu vou colocar aqui um texto bem simples. Um, The school is small. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tokenizar. Então, utilizando NLTK para tokenizar. Vou colocar aqui para exibir os tokens. Então, tá aqui, ó, a gente já tem os tokens. Então, para a gente ter o part of speech de cada um, é algo bem simples com NLTK. A gente só precisa colocar nltk.pos_tag e os nossos tokens. Então, com isso, a gente tem aqui a lista de cada palavra com o que é a e o pós tag. Então, por exemplo, D é um determinante, school é um NN, e a gente vai ter aqui, a gente consegue pegar aqui na internet, o que é cada um desses itens. Então, por exemplo, vamos ver aqui que é o NN, não. O outro aqui, is é o verbo, ó, JJ, um adjetivo. Nosso próximo assunto aqui é o Named Entity Recognition, ou NER, que traduzindo é o reconhecimento de entidade nomeada, que nada mais é que identificar e categorizar informações-chave, ou que a gente chama de entidades, nos textos. Uma entidade pode ser qualquer palavra ou série de palavras que se referem ao mesmo tempo. Então, essas entidades detectadas, elas são classificadas em uma categoria pré-determinada. Por exemplo, nomes de pessoas, organizações, locais, horários, quantidades, valores monetários, porcentagens, assim como também existem outros tipos de entidades já pré-determinadas. É, a gente também vai utilizar NLTK aqui para fazer o reconhecimento das entidades. Para isso, a gente vai precisar fazer um download de três pacotes. Esse Average Perceptron Tagger, esse Max Entity Chunker e o Words. Vou pegar aqui um texto que eu deixei separado, que a gente vai conseguir ter uma ideia de alguns tipos de entidade. Então, fiz o download, coloquei aqui nosso texto, uma variável. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tokenizar. Então, vamos lá, tokens igual nltk ponto hoje tokenize.
e vou passar o meu texto. Quando a gente está utilizando, tentando fazer o reconhecimento das entidades nomeadas aqui com NLTK, a gente vai primeiro fazer a identificação lá do Part of Speech. Então, vamos colocar aqui Part of Speech. Então, vamos colocar aqui nltk.posttag e a gente vai passar os nossos tokens. Então, visualizando, ó, a gente já tem aqui, ó, para cada palavra, o nosso part of speech. E agora, para a gente fazer o reconhecimento das entidades, podemos fazer assim. Entidades, a gente vai utilizar em LTK o chunk.ne_chunk. E aí a gente vai passar nossas tags do part of speech. Quando a gente visualizar essas entidades, ela vai vir assim, em forma gráfica. Mas a gente também pode acessar de forma textual. Então, ó, como a gente pode fazer? Para cada entidade, nas entidades, se tiver o atributo, a entidade tiver o atributo label, então a gente vai ter aqui o acesso. Entidade label. Vou fazer assim, dar um join. Um join. Para cada item na entidade. E aqui o item vai subir só o zero. Então tá aqui. Então daqui a gente vai ter nossas entidades. Washington é um GPE, New York é um GPE, Loreto uma pessoa e Brooklyn GPEs. Então esse GPE vocês podem perceber que significa local. A gente também tem outras bibliotecas de NLP que são bem utilizadas. Uma delas é o Space. Então, eu vou estar mostrando aqui algumas coisas que a gente já viu no Space. O Space a gente instala também com o Pipstall Space. Aqui no caso eu já tenho instalado no meu ambiente virtual. E para utilizar a gente precisa só import Space. O Space a gente precisa de vamos dizer, um dicionário de palavras. Então, para isso, a gente também precisa fazer o download desse dicionário de palavras, que a gente faz download utilizando esse comando aqui. Então, a gente só coloca para fazer o download, ele vai fazer e pronto, a gente consegue agora utilizar as coisas do Space. O Space vai ter diversos dicionários. Esse daqui, no caso, é o Encore Web SM de Small. Vai ter médio, large, vai ter também para outros idiomas, aqui no caso é o inglês. Então vocês vão também encontrar esse dicionário do Space para coisas em português, assim como outros idiomas. Para a gente carregar esse dicionário, pode colocar assim, NLP é igual a space.load e o nome do dicionário que a gente quer para essa aplicação.
Então, pegar aquele nosso texto simples. The school is small. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é como tokenizar. Para tokenizar, aqui no Space a gente chama de documentos. E a gente só precisa passar aqui, ó, o nosso NLP do Space e o nosso texto. Se a gente exibir esse documentos, a gente vai achar que é a mesma coisa. Mas não, quando a gente faz para cada token no documentos, vamos dar um print token. A gente vai observar que ele está conseguindo fazer a tokenização. Então, é como se internamente aqui ele tem diversas informações relacionadas a cada palavra, as sentenças e tudo mais. Tokenização de sentenças. Deixa eu pegar outro texto que eu tinha aqui, só para complementar essa. Pronto. Um texto composto com duas sentenças. Vamos fazer a mesma coisa. Passar o space no texto. E quando a gente for ver aqui, ó, continua com tokenização de palavras. Ah, mas se a gente quiser de sentença, bem simples, documentos.sentence. Então, agora não é token. Vamos ter para cada sentença num log sentence. Part of speech. Como eu falei, aqui no Space ele mantém as informações dentro desse documentos. Então a gente pode fazer, vamos acessar as informações. Eu quero token, o texto do token. Também quero o token part of speech. Eu quero do token também a tag do part of speech. Eu também consigo acessar, vou colocar assim, lema, e eu quero acessar o lema da palavra. E a gente também tem a parte de explain o, as tags. Só formatar para ficar mais fácil de ler. Pronto, ficou mais tabulado. Então daqui, ó, a gente consegue ver, ó, a palavra, o part of speech, a tag do part of speech, qual o lema da palavra e uma explicação do part of speech. Então, por exemplo, aqui, um verbo. O verbo já está dizendo a terceira pessoa de singular no presente. Então, ó, eu já dou aqui o lema be, is, ó, forma de pontuação. Então, ele consegue detalhar tudo isso quando a gente só faz o NLP e o texto que a gente quer. Outra coisa bem interessante do Space é que a gente consegue ter formas de visualização.
Então, a gente vai usar aqui o displace. Se a gente usar esse displace, a gente só displace.render. A gente vai passar aqui documentos. O estilo, quer dizer que é de dependências. E eu quero dizer que eu estou no Júpiter. Então coloquei aqui, ó. A sentença ele fez aqui as relações de forma visual. Ah, tô achando isso aqui muito grande, feio e etc. A gente também pode formatar. Então, a gente tem os options. Vamos dizer que eu quero distância 150. Eu quero que seja compacto. Também vou mudar a cor. Eu quero que a fonte seja Times New Roman. Então só vou copiar aqui de novo e vou passar o meu options para receber o meu options. Então tá aí, ó, formatei. Quando eu coloco esse compacto verdadeiro, ele remove essas formas curvadas e tenta reduzir em formas de linha. Não ficou mais bonito que esse, mas aqui a gente pode formatar ainda background, a gente pode ajustar aqui a fonte, ajustar essas distâncias, de forma que possa ficar visualmente melhor dependendo da aplicação e dos textos. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode dar um serve, a gente pode deixar disponível essa imagem. Então, a gente utiliza aqui o displace.serve. Então, para isso, a gente vai precisar da lista, mandar uma lista do nosso documentos sentes, que são as sentenças dos nossos documentos, e eu quero que meu style seja de dependências. Aqui eu vou acessar, tá aqui ó, localhost 5000. Então tá aqui ó, consigo servir essas imagens. O kernel travou, vamos interromper e reiniciar. A próxima coisa vai ser né, as entidades de sentenças. Vou pegar aqui aquele nosso texto mesmo. Pronto, temos esse texto. Vou fazer a mesma coisa, documentos, NLP, que é o que está lá no nosso space, e o texto. Então, para a gente acessar as entidades,
No Space é um pouco mais simples que no NLTK. Então a gente pode acessar só com o for mesmo que lá dentro dos documentos ele já tem essas informações de entidades. Ponto. Ents. Então se eu der aqui um print, entidade, ponto, text, eu vou formatar já para ficar em forma de tabela. E eu quero o label da entidade. Então, tá aqui, ó. Aqui aparentemente ele identificou algumas coisas a mais do que o NLTK. Então a gente tem aqui ó, lugares, ele identificou uma data, uma pessoa, um lugar e esse NORP. Então, da mesma forma que a gente tem uma forma de visualização aqui pro Part of Speech, a gente também consegue visualizar nossas entidades. Uma forma é utilizando o render. A gente vai passar os nossos documentos. Vamos dizer que o nosso estado agora é de entidade e dizer que é no Júpiter. Então, ó, de um texto ele consegue deixar aqui mais gráfico, mais visualmente o que é cada item. Vamos dizer que a gente não tem interesse em saber esses outros, a gente só quer ver destacado os lugares. Então, a gente também tem aqui os options. Então, nossas entes, eu só quero que exiba os lugares, que aqui é GPE. Então, vou copiar. E aqui eu passo nossos options. Então, aqui temos só destacado. Ah, vamos dizer que agora eu também quero exibir os person. Então, eu só adiciono. Então, agora tem também destacado o person. A gente precisa de uma extração de características. A gente sabe que a maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina não suporta o texto em si. Computadores trabalham melhor com números, assim como os algoritmos de aprendizado de máquina. Então, por isso que a gente precisa realizar uma extração de características do texto para transformar tudo em, pode-se dizer, atributos numéricos. Existem diversas formas de realizar essa extração de características. Entre um dos algoritmos, assim, uma das técnicas mais básicas é o Bag of Words. Então, no Bag of Words, vou explicar aqui para vocês, vamos ter essas três frases bem simples. João gosta de assistir filmes no cinema. Maria também gosta de filmes. João também gosta de ir à praia. No Bag of Words, o primeiro passo que a gente precisa fazer é fazer o vocabulário das palavras que a gente tem nos nossos documentos, nas nossas sentenças. Então, a gente vai pegando aqui, ó, João gosta de assistir filmes no cinema. Maria também. Eu gosta, eu já tinha aqui no nosso vocabulário, então não vou incluir. De também, já está aqui no nosso vocabulário. Filmes também. E assim a gente vai montando o vocabulário só com todos os nossas sentenças que a gente vai ter no nosso texto. O próximo passo no Bag of Words é a gente fazer a contagem de cada uma dessas palavras no nosso vocabulário, quantas vezes elas aparecem, em quantas sentenças. Então vamos dizer, João. João apareceu aqui duas vezes. Gosta, apareceu três. De, apareceu
3, assistir, apareceu só uma vez. E assim a gente faz com todos o nosso vocabulário. O próximo passo que a gente precisa fazer, a gente vai pegar as palavras que têm a maior quantidade de repetições. Então, João gosta, filmes também. Vocês se lembram lá das stop words? Então, ó, de provavelmente não está adicionando sentido nenhum aqui. E está aparecendo como uma das que mais são importantes. Vamos dizer mais importantes, que já que aqui se repete muito. Então, é uma das funções de repetições de palavra. Mas aqui no caso, só é um exemplo de como o Bag of Words funciona. Então, vamos deixar o D. E como último passo, a gente vai dizendo o que tem e não tem e a quantidade em cada sentença. Então, João, tem. Tem quantas vezes? Ah, só uma. Gosta? Tem na sentença 1? Tem. Quantas vezes? Só uma vez. D? Tem. Também tem. O também aqui, não tem na sentença 1. Então, coloco como zero. Então, vou montar aqui uma matriz. Vocês vão perceber que essa matriz aqui é como se fosse uma matriz de atributos. João é um atributo, gosta é outro atributo, D, um atributo, filmes, outro atributo e também um outro atributo. Agora vou mostrar isso para vocês como fazer em código. O Bag of Words ele já está incluso no scikit-learn. Então vocês só precisam ter o scikit-learn instalado na máquina de vocês, no ambiente virtual, e a gente vai importar da parte de texto do scikit. Então, fransklearn feature extraction.text import o Bag of Words no scikit-learn é chamado de count vectorizer. E por se tratar também de texto, a gente vai precisar fazer tokenizações. Também vou importar o NLTK. Nossas bibliotecas importadas, precisamos do nosso texto. Separei aqui um texto para esse conteúdo e esse daqui. Nada mais é do que um texto sem dizer muita coisa. Esse aqui é o meu documento, aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. E aqui um último, uma última sentença. Então a gente vai precisar fazer tokenização. Vou fazer tokenização por sentença. Então vou ter que meu corpus nltk.send_tokenize no nosso texto. O nosso corpus está aqui, nossa lista com cada sentença, cada parte do documento. E para a gente utilizar no Bag of Words é bem simples. Vect, vamos iniciar o count vectorizer. Vectorizer. A gente vai dizer que os nossos atributos é o vectorizer. A gente precisa fazer um fit e um transform, ou seja, a gente vai treinar e transformar os nossos dados. E vamos passar o nosso corpus, que são nossa lista aqui de documentos. Se eu tentar ver o que é esse nossa matriz de atributos, a gente vai ver aqui que é uma matriz que é dessa classe e tem 21 elementos e é uma 4x9. O que é essa 4x9? É 4 documentos e 9 palavras que ele selecionou. Então, é como se aqui ó, tivesse ó, nossas 4, que aqui a gente tem 4 sentenças e 9 aqui. Vamos
Vamos tentar ver. Então, pra gente ver, a gente pode transformar para array. Então, tá aqui, ó, como ficou. E aí, o que que é cada um, né? A gente pode também verificar quais são essas palavras que ele está utilizando. Get features name out. Então tá aqui, ó. Primeiro é end, segundo é documento, first is. Então, ó, aqui no primeiro a sentença ele está dizendo que é um zero. O primeiro é o end. Quando a gente vai ver aqui, ó, o primeiro realmente não tem um end. Dentro desse Vectorizer, quando vocês forem ver a documentação no scikit-learn, vocês vão ver que tem diversas coisas aqui. Vou mostrar só algumas. A primeira que vamos ver vai ser Stop Words. Então, se a gente coloca aqui Stop Words English e a gente faz aqui os mesmos processos de fit transform, vamos também pegar aqui as nossos atributos, né? Os nossos nomes. Então, ó, ficou só duas palavras. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse texto é composto por, maior parte, são considerados como stop words, utilizando as stop words padrões do bag of words. Então, por isso que eu digo, eu sempre tenho que remover stop words? Não sei, depende da análise de texto. Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso aqui, aparentemente não foi muito bom, pois só deixou a gente com duas palavras. Outra coisa bem interessante que tem aqui é o Ngram. Esses Ngramas, como são conhecidos, é como se cada palavra é um unigrama. E o que seria os Ngramas? A gente vai ter unigramas, bigramas, trigramas e por aí vai. Um exemplo de bigrama, data science. Se a gente separa essas duas palavras, elas passam a não fazer tanto sentido. Mas se a gente junta as duas, aí faz sim um sentido. Uma área de tal coisa. Outro exemplo, engenharia mecatrônica. Não, não é só engenharia, não é só mecatrônica. O nome de um curso é engenharia mecatrônica. Então, um exemplo de trigrama é ciência de dados. Poderia transformar a ciência de dados para ser um bigrama? Poderia, mas vamos dizer que a gente não está removendo nossos stop words. Então, seria ciência de dados é um trigrama. Há diversas formas de a gente tratar, tá? Unigramas, bigramas e trigramas. Eu vou mostrar aqui como o Scikit transforma isso e depois eu mostro uma forma que a gente pode fazer manualmente também. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ele vai aceitar unigramas e bigramas. Então, ó, por exemplo, aqui já colocou bigrama, unigrama, bigrama. Vamos aumentar para unigrama e trigrama. Ó, já apareceu aqui trigramas, mas se eu colocar, por exemplo, dois, ele vai aceitar somente bigramas.
Então, sempre que eu quero que aceite só um tipo, é só repetir aqui os dois números. Então, aqui o scikit-learn está tratando com um espaço. Outra forma a gente pode tratar esses bigramas, trigramas, é adicionando um underline. Só ter cuidado com remoções de pontuações na sequência que a gente for fazer esse processamento. É, e outra coisa que é também interessante é o max feature. Vamos dizer que eu só quero 3. Então, vou repetir aqui. Então, ó, quando eu tenho minhas features, eu só tenho quantidade máxima de 3. Então, é como se a gente estivesse selecionando aqui nossa quantidade. Nesse caso, a gente selecionou 5. E aqui eu selecionei 3. Se eu quisesse colocar 5, também posso. Agora, o TF-DF. O TF-DF nada mais é do que uma matriz de frequência dos termos, frequência das palavras. É, e também tem uma matriz que a gente chama de a matriz de frequência inversa nos documentos, que é a IDF, e o TF-DF é a multiplicação dessas duas, né, do TF com o IDF. A vantagem do TF-DF é porque nessa técnica de extração a gente consegue diminuir o peso de alguns termos, de algumas palavras que aparecem com muita frequência e aumenta o peso em algumas palavras que aparecem com menos frequência. Então, às vezes existem palavras que não são propriamente stop words, então a gente, com TF-DF, essas palavras acabam tendo um peso um pouco mais diminuído do que, por exemplo, só considerando completamente. Os primeiros passos do TF e DF são os mesmos lá do Bag of Words. Então, a gente vai ter aquela nossa lista de palavras com mais frequência que a gente contou lá no Bag of Words. E o segundo passo aqui no TF é fazer a contagem de cada palavra em sua sentença. Então, por exemplo, João, na sentença 1, apareceu quantas vezes? Uma. E tem quantas palavras, quantos termos? 7. Gosto, também só aparece uma vez. Eu também não aparece, então fica como zero. Na sentença 2, João não aparece, gosta aparece só uma vez, de 5 palavras, e assim se repete para se montar essa matriz de frequência dos termos. O outro passo do TF-DF é fazer o cálculo montar a matriz do IDF. O IDF, essa formulazinha aqui, é um log da quantidade de documentos e a quantidade de documentos que contém a palavra. Então, por exemplo, João, a gente tem 3 documentos e temos lá 2 documentos que possuem a palavra João. Gosta, a gente tem as 3 sentenças e as 3 possuem a palavra gosta. E assim a gente se repete para aquelas palavras que a gente selecionou por elas se repetirem. Foi isso que a gente selecionou para ser os atributos aqui no TF-DF. Então, como eu falei, o TF-DF é uma multiplicação entre o TF e o IDF. Então, aqui eu tenho o TF e o IDF. Então, quando eu multiplico, eu vou ter uma nova matriz com valores numéricos. E com isso a gente consegue, com esses valores numéricos, utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina, assim como fazer outras coisas
com esses valores. Agora eu vou mostrar em código para vocês. O TFDF ele também está no scikit-learn. Uma das formas que a gente pode utilizar ele é partindo do Bag of Words. Então eu vou copiar aqui algumas coisas do nosso Bag of Words. Vou copiar nosso import, vou copiar o nosso texto, nossa tokenização de sentenças. Inicializar aqui o nosso vectorizer. Pronto. Então, vou diferenciar aqui logo esse x, vou colocar x counts. É uma contagem. E agora a gente precisa, inicializou aqui pelo Vegaflow, precisa fazer a parte do TFDF mesmo. Então, TFDF, como eu falei, está no scikit-learn, vamos importar ele. TFDF transform. Então aqui, ó, a gente está iniciando com o Bag of Words e vai utilizar somente o transform do TFDF. Importei e agora inicializar esse transform. Então, vou chamar aqui xtfdf para a gente diferenciar desse. E vou agora fazer o nosso fit transform. No caso aqui, a gente vai utilizar esse xcounts, que a gente já está fazendo o primeiro passo. Se eu colocar para exibir, transforma. Tá aqui, ó, nossas 4 sentenças aqui e o 9 do vocabulário. Tem essa outra forma que a gente pode exibir. E aqui, ó, a gente consegue ver aqueles valores calculados. Então, 0, 1, 2, 3 são as nossas 4. E aqui ele varia de 0 a 8, que é como se ele desse um ID para cada um das nossas palavras aqui. Então, se a gente vê o shape, está aqui, ó, 4 por 9, a mesma coisa que a gente vê aqui. Então, essa daqui é a nossa matriz com os valores. Existe outra forma de fazer o TFDF que não precisa passar pelo Bag of Words, que é utilizando o TFDF Vectorizer. Então, em vez de utilizar aqui o Transformer, vou utilizar o Vectorizer. E quais os passos? Os mesmos. Então, preciso inicializar. Inicializei. Eu vou também ter minha matriz xtfdf. Vou chamar ele e mandar fazer aqui um fit transform. Só que aqui eu não vou passar o meu xcounts. O xcounts é quando eu estou fazendo passo 1, que é o bag of words, passo 2, transformação do TFDF. Aqui eu vou utilizar direto o meu corpus. Então, se eu pegar aqui e ver esse shape, vai ser o mesmo. E se eu der o print x tfdf,
É para ele ser semelhante. Por que não vai ser igual? Porque ele pode estar mudando aqui os IDs. Então, ó, o 8, ó, tá aqui, ó. Ele está mudando a ordem e os IDs. Mas se você montar a matriz, também é para ser igual. Nosso último assunto é como utilizar, né, da BHFWords ou TFDF numa etapa já de classificação. Então vamos lá para o código. É, vamos importar nossas bibliotecas padrões. Import NLTK. Aqui eu vou estar utilizando esse arquivo de reviews de filmes. Então a gente vai ter um label e vai ter um texto de um review de uma pessoa. Então para isso eu também vou precisar do pandas. E vou importar logo nosso TFDF. Vou já utilizar o transformer para a gente não precisar fazer o bag of words e depois o transform. Então, já importei aqui o vectorizer. Na primeira parte, vou ler logo os nossos reviews, nosso arquivo. Tá aqui ele. E o separador dele é um tab barra T. Tocando para exibir, só o 5 primeiros, só o head. Então tá aqui, ó. Label e review. Então, label negativo ou positivo. A quantidade de reviews que temos. Temos 2000. Só para a gente ter certeza, vamos dar uma checada se a gente tem algum que é nulo. Então a gente tem aqui, ó, 35 reviews que são null. Então vamos dar um drop neles. E vou dar logo um in place. E agora qual é o nosso tamanho? Tá aqui, 1965. Vamos dar só uma checada quantos a gente tem de negativo, quantos a gente tem de positivo. Então, tá aqui o value counts. Então, a gente tem 993 negativos e 982 positivos. É, esse dataset tem uma peculiaridade que ele tem esses casos que são null e tem os casos que o review é só um espaço. Então, é como se fosse assim. Tudo aqui é o que ele está considerando como null. E aqui são os espaços em branco. Então vamos só checar. Checar em branco. Iniciar com uma lista. Trocar index. Vou fazer uma interação aqui. Então, se o tipo do review for string, vamos checar se é um espaço. Se o review is space,
Então, vou colocar aqui nosso em branco, vou dar o append com nosso index. Então, vamos só ter certeza. Então, print. Quantidade de reviews com espaço. Então, vai ser o land em branco. Vamos também dar um print aqui. Nossa, em branco. Então, tá aqui, ó. São 27 reviews, que tem só o espaço, e os index deles são esses. Então, vamos também remover eles do nosso conjunto de dados. Vou dar um drop em branco, também vou dar um in place. Então, o nosso novo tamanho é esse, 938. Antigamente era 965. Vamos ver aqui, contagem. Aí ficou balanceado, ó. Ficou 969 negativo e 969 positivo. Agora vamos lá para os nossos processos de classificação em si. Aqui foi só algumas coisas de pré-processamento. Aqui vocês podem estar adicionando análises de stop words, de lematização, de streaming, e assim como outros pré-processamentos de textos que a gente viu em outras aulas. É, Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa dividir nosso x e y. Então, o nosso x vai ser o df review. E o nosso y vai ser o df label. Vamos dividir em treino e teste. Primeiro, então precisamos importar. Import scalar.model selection, import train trash split. Hum, Pessoal, vamos fazer melhor. Eu vou primeiro fazer o processo do TFDF. Então, eu vou pegar aqui, mas aqui eu já importei, então eu preciso dessa etapa. E daqui a gente faz o fit transform. Mas no caso agora aqui é o nosso X. Que agora sim a gente faz o nosso split. A gente vai fazer split desse. O nosso Y aqui. Nosso colocar frame size de 0.8. E daqui vai ser xtrem, teste, y teste. Vou iniciar um classificador. Aqui eu vou utilizar o, o base. Aí eu vou utilizar o base multinomial. Então, scalan.naivebase, import multinômio naivebase. Eu vou estar utilizando o base porque ele é
bem simples e ele também é bem rápido aqui para execução. Vamos só checar aqui o shape. Então tá aqui, ó. A gente ficou com 1550 amostras no X-Treino e tem 38.901 atributos. Então, iniciar aqui o nosso classificador. A gente vamos fazer o fit, treino dele. Vamos passar o nosso X-Train e Y-Train. Classificador treinado, então a gente pode fazer o nosso predict. Aqui a gente passa o nosso X-teste. Vamos exibir algumas métricas, né, para saber como esse modelo se comportou. Então vamos importar. Eu vou utilizar o Classification Report e só a cor acácia. Então, 20. Classification Report. Então vou mandar meu Y-teste e meu Y-pred. Vamos ver aqui nossa cor acácia. Então tá aqui, ó. Nossa cor acácia de quase 86, que é o que ele está reportando aqui. E a gente tem aqui precisão recall e F1 de cada classe. Aqui a gente começa a trabalhar às vezes com mais de uma etapa, TFDF, classificação. Eu acho bem interessante a utilização do pipeline do scikit-learn. Então vou mostrar aqui. Ó. Então existe esse pipeline. Como é que a gente faz? Bem simples, a gente constrói o pipeline. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser um DF e DF. E ele vai ser o DF Vector Arraser. Segundo passo, vai dizer que é uma chamada de CLF e vai ser um multinômio. Então, com isso facilita aqui, que aí a gente não precisa estar fazendo tantos passos separados, porque a gente consegue pipe.fit, train, y-train. Ah, tá. É porque aqui, sempre que a gente tem que fazer aqui o passo de transformar tudo, como aqui a gente já colocou o TFDF dentro, a gente precisa fazer um novo split. Só que o novo split vai ser somente dos dados antes da TFDF. Então pronto, ó, o pipeline composto de vectoriais e depois um classificador. E para a gente fazer o predict, é a mesma coisa, só que aqui, em vez de a gente chamar o CLF, a gente chama o pipe. Se a gente colocar para exibir a cor acácia, então tá aqui, temos a cor acácia.
Algumas coisas a gente pode fazer aqui também, né, no TFDF, assim como lá no Bag of Words, a gente pode passar stop words, pode passar o Ngramas. Então, por exemplo, vamos passar aqui stop words, vamos importar aquela do NLTK. Então, nltk.corpus, import stop words. Então, stop words vai ser stop words. Ponto words. Aqui nosso texto é todo em inglês, então vamos usar inglês. Então, ó, dentro do pipeline a gente também consegue fazer essas adições aqui dentro do FDF, fazer algumas modificações, a gente consegue utilizar as técnicas de otimização de hiperparâmetros como grid search e random search. Bom, pessoal, essa é a aula de NLP básico. Vocês vão ter aulas de NLP um pouco mais avançadas com o professor Hércules. Mas caso vocês tenham dúvidas, podem me contactar, tá aí meu e-mail. E muito obrigado a todos.